Fala meu amigo e minha amiga advogada, neste vídeo nós falamos sobre áreas do direito penal para iniciantes ou para você que já iniciou neste mercado, com a visão de um especialista que já está atuando há alguns anos e que conta pra gente uma divisão do mercado, como o mercado do direito penal se divide do ponto de vista de negócios, justamente para que você extraia alguns insights e possa aplicar na sua advocacia. Lembrando a você que esse é apenas o corte de um podcast que nós gravamos semanalmente aqui na Freemind, sempre falando sobre oportunidades de negócio, áreas do direito, como ganhar dinheiro na advocacia, obviamente marketing jurídico. E nesse podcast nós falamos com Frederico Brusamolin, ele que é pós-graduado em Direito Penal Econômico pela Faculdade de Coimbra, em Portugal, um advogado que vem se destacando de maneira muito expressiva em curtíssimo tempo. Tenho certeza que você vai retirar bons insights aí desse episódio com ele. Frederico, vou começar direto, cara, no que interessa e no que as pessoas muito procuram, tá? Tem duas formas de pesquisa. Sempre que a gente faz a pauta, a gente vai identificar como as pessoas procuram. Que, na verdade, essa é a nossa ideia, conectar com quem está procurando informações. Então, trazemos especialistas aqui para dar as respostas, né? E quando a gente fala em direito penal, tem duas pesquisas que são muito relevantes. A primeira é por advogados recém-formados, né, ou em processo, que é áreas do direito penal. Então, os caras procuram tentando entender, cara, aonde eu posso atuar, se eu tenho, né, dentro do jurídico, se eu tenho alguma divisão, que perfil de cliente que existe, enfim. E a segunda é o direito penal para iniciantes. Então, eu queria começar por esta última, né, que é direito penal para iniciantes, contando um pouquinho da tua trajetória, como é que você iniciou, por que você foi direto para o jurídico, você foi para o jurídico ou você começou pela pessoa física, você fez um pouco porta de cadeia, se não foi, como é que foi essa trajetória até chegar nessas áreas do direito? Claro. Guilherme, então, a minha história, vamos dizer assim, com o direito, no modo geral, isso vem em virtude da minha família, né? Então, meu pai, tios, primos, são todos advogados da área trabalhista. Tanto que eu confesso que eu, inclusive no meu histórico, se for ver, tem até uma reclamatória trabalhista que foi ajuizada por mim no início de carreira. Nunca gostei, vamos dizer assim, mas assim, tentei, né? Vamos também deixar... Era a origem, né? Era a origem, vamos ver se era isso mesmo ou não. Tem que entrar com uma só pra sentir, assim, né? Claro, para também eu acho que o grande negócio é a sensação. Você tem que sentir se adequa ou não àquela área e vai. Não me adequei desde o início. Dentro do direito penal, eu venho com meus estudos desde logo o início da faculdade. Acho que sempre a gente tem alguém que te espelha ou que te puxa para determinada área. Na maioria das vezes é um professor ou coisa do gênero, ou algum amigo que já trabalha. No meu caso foi um professor, foi logo no início da faculdade. Falei, poxa, quero trabalhar com direito penal, porque a ideia, o estudo em si, os livros eu achava muito interessante, a discussão. Falei, poxa, eu acho que essa é a área e vai ser só mil maravilhas, né? Porque quando você está no início da faculdade, você acha assim, é só coisa linda, você já pensa em grandes clientes, claro, em coisas do gênero. Lava Jato, não sei o quê. Isso, na época não tinha Lava Jato, mas já pensava assim, na época do Bambi Mensalão, dando entrevista na Globo. Vai ser só os louros, né? Então, logo, meu início, vamos dizer assim, foi como pessoa física direto, sem nenhum cliente, trabalhando especificamente só na área do direito penal. Claro, sempre tive um apoio do meu pai, da minha família, então, assim, principalmente, clientes deles que precisavam de alguma coisa, mas fiz um pouco de tudo, né? Então, desde traficante, roubo, furto, aí depois começou com corrupção, questões de crimes empresariais, vítima, juizado especial criminal com aquela folia, aquela briga, bate na mesa, advogado na cara do outro, aquela coisa gostosa, amigável. Gostosa, amigável, que você sai leve da audiência depois. Então o início amigos, o início é sempre muito bem movimentado, vamos dizer assim, né? Não tem... Como é que você entrou no circuito dessa galera de contratar traficante? Tipo, tem uma... É uma loucura. Porque o que acontece? Como é que o cara faz o network para conhecer o cliente? O network... Que tipo de evento você frequentou para vender para essa galera? Isso da carreira é uma loucura. Porque o que acontece? Principalmente vem por indicação de outros advogados. Então, na época, até esse que era traficante veio em virtude de uma advogada trabalhista, na época, porque eu acabei, no início, fazendo algumas parcerias, né? Fiz algumas parcerias com alguns escritórios que já tinham, outros advogados de outras áreas. E pelo que eu me lembro dessa história, o pai desse meu primeiro cliente tinha sido cliente trabalhista dessa advogada. E numa das conversas ele chegou até mim assim. Então fui algumas vezes penitenciária central do estado, casa de custódia. Aí eu vi que não tinha nesse louro assim como eu achava que seria o início, né?
Então, é a direito penal real. E aí é bizarro mesmo, assim, aí na prisão e tal. É, Qual é. que é a história mais bizarra, assim, que você viu, assim, alguma parada muito bizarra? São situações, assim, que vamos dizer assim, que às vezes te choca, porque eu era muito novo também, então, e criado a leite com pera, né, vamos dizer assim, em casa, né. Então você chega, por exemplo, lá na época, foi no Penitenciária Central, toda aquela segurança, aquela tensão, aquele clima de tensão, parece que toda hora vai ter um risco de alguma coisa, porque a ideia que eles te criam também, é que as pessoas vão falando no teu ouvido, é assim, olha, toma muito cuidado, que pode acontecer qualquer rebelião, então vá de terno, porque pelo menos vão saber que você é advogado, não vá de outra maneira, porque vai que acha que você é preso ainda e tentou fugir. Falei, meu Deus do céu. Olha. Tem muitas Você vezes... se sente numa série do Netflix. E tem muita lenda urbana também. O cara vai visitar o cliente e fica preso lá. Não, fugindo. Tem muita, depois você vê muita lenda urbana, mas você no início fica aquele choque, aquele medo. Até, Frederico, conectando assim, com essa forma de pesquisa de direito, né, penal para iniciantes, você considera que este é o caminho? Na Tipo verdade, assim, eu acho tem que passar por isso. acho que é importante você passar por todas essas etapas. E eu digo por quê? Porque não você ser advogado, né, de um traficante, de um ladrão que tenha cometido um roubo, um assalto, uma mão armada, isso não quer dizer que você sempre será iniciante por causa disso. Mas acho que são nichos importantes para você depois desenvolver todo o teu trabalho e assim focar, estudar ainda mais, e você pode ficar nesse nicho, por exemplo, de tráfico de drogas e ser um grande profissional e ter bons rendimentos e tudo mais. Eu acho que tem que ter a identificação com o pessoal da área, como que esse cliente ele te vê, se ele sente a confiança em você. Então, por isso que a gente também vê muita diferença entre vários profissionais da área de direito penal. Tipo, você fala assim, olha, um tipo de advogado parece que se porta de uma maneira, por exemplo, dentro de uma rede social, o outro é muito mais pacato. Porque isso também depende muito do nicho que ele atinge, né? A identificação dos clientes que ele busca, que eles, né, esperam ou veem no profissional que eles buscam contratar. É como se você tivesse que passar por isso para entender o que você está procurando. Você não consegue, quando você está começando, saber ainda o perfil ideal e tal. Perfeito. Atende tudo que vem. Atende, vai. Depois Porque filtra. eu tenho a grande... Aí eu tenho, na meu ver, que assim, todos merecem uma defesa, independentemente do crime que cometeu, do qual é a acusação. Eu acho que não há não tem uma mistura, não é porque você defende um bandido, como as pessoas tentam dizer, que você se torna ou que você é condescente com a criminalidade ou coisa do gênero. Isso que eu te perguntar, você já teve algum caso assim que você ficou meio dividido assim na questão ética? Puta, isso aqui eu acho que passa de algum limite aqui, esse aqui eu não vou pegar porque eu já cumpri mais. Teve algum caso? Não, confesso que nunca teve nenhum caso assim. Isso, e o que me marcou muito nesse sentido, nessa ideia, eu sempre tive muito na minha cabeça, essa separação, né? Do que é a minha profissão, do que são os atos que eu tomo, quais são as atitudes que eu, faço no dia a dia. Então, e uma das palestras que eu acompanhei com um grande advogado lá em São Paulo, ele falou assim, olha, eu acho que o direito, na verdade, nós como advogados, a gente defende a defesa, o direito de uma maneira geral, você não defende só a pessoa X, pode ser o maior criminoso, o maior mau caráter, uma pessoa terrível nesse sentido, mas isso não quer dizer que também ele não mereça uma defesa, porque você vai defender assim, que a acusação seja correta, que ele tenha uma pena justa, porque é assim que também o Estado, ou a sociedade consegue conviver também com segurança. Então, você, não é porque a pessoa assim, ele é terrível, eu sei que a ficha corrida dele é enorme, já cometeu vários pequenos furtos reincidente é só uns 20 aninhos. Reincidente de 20 anos. Ou assim, às vezes nem tem uma ação penal, mas as pessoas conhecem, eu já vi ele, eu acho que esse já cometeu vários crimes. Já me abraçou no centro. Não é por isso que assim, nós vamos dar uma punição enorme, querer dar um exemplo nele, assim, olha, tudo que você fez é errado na tua vida. A gente tem que delimitar muito bem também qual que é a acusação. Cara, eu tô cheio das curiosidades hoje aqui. Cara, como é que é, tipo assim, a relação com o cliente quando você não consegue defender, assim, os direitos dele? Tipo, sinceridade, Eu acho que esse é o primeiro ponto, Mas você já teve caso, assim, de segurança, assim, tipo... Não, de segurança não. Isso nunca aconteceu comigo, assim, de ser ameaçado, porque eu acho que o grande ponto a relação, advogado-cliente, ela é muito na base, confiança. Então, ele tem que confiar em você. E assim, da mesma maneira, você tem que ser como que cria ou gera ou mantém essa confiança. É ser sendo sincero.
é uma profissão, né? Então não eu sou um prestador de serviço. Cara, saiu uma história agora recente, eu só me lembrei aqui porque é engraçada. Claro. Que passou até no jornal, salvo engano, que o advogado, o cara tava preso, ele ficou com a mulher do cara. Não ficou sabendo essa aí, não? Saiu no jornal agora recente. Tanto que, pô, os caras compartilharam no grupo da empresa. Mas que o advogado criminalista. Não, o advogado criminalista. O cara, enfim, tava atendendo. Né, Era um Dom Quixote, assim? E aí foi noticiado porque parece que o cara recebeu dele, ficou com a grana, sabe? E ficou com a mulher do cara. Aí, tipo assim, virou um caso em que o cara tem que pegar outro advogado. Ele não ficou com a mulher do cara, ele tava mantendo sob custódia a mulher do cara, protegendo ela. Em contrato de honorários desse eu nunca tinha visto, né? Mas isso até assim, tem que ter essa diferença do profissional, eu acho, pessoal, às vezes no início da carreira, principalmente, pode causar essas dúvidas, assim, porque no dia a dia você vai observando, para a advocacia penal, você sai ali recém-formado, com 21, 22 anos, passa na OAB, você põe teu terninho e gravata e às vezes está lidando com pessoas que já estão há 20 anos nesse meio de processos criminais, já tem uma certa, né, já tem essa certa experiência no contato com o advogado, então sabe o que os advogados pedem, o que não pedem, o que poderia, o que não poderia. Tem muita gente lá que eu conheci que o cara conhece o Código Penal muito melhor do que muito profissional aí da área, sabe? O cara quase vive isso. Então assim, e o risco é você saber dizer não também ao teu cliente, algumas coisas. Você tem que saber dizer não, isso para qualquer coisa na vida. Então você tem que dizer não, tem que explicar para ele, olha, o risco do teu processo, às vezes não é que não tenha uma defesa, mas olha, a defesa sempre existe, tá? Não existe nenhum processo sem defesa. Esse é um ponto que não, desde questões de nulidades ou questões de mérito, sempre tem. Às vezes até o advogado prepara já uma estratégia que ela pode abrir, costurar, ter um espaço de atuação. E na verdade é você mostrar o seu trabalho e ser sincero, olha, nós vamos seguir por essa linha por causa disso, os riscos claros de um processo criminal, né? O senhor tem que saber qual se você pode ser preso, se não pode. Sempre também informar as atualizações, né? Não dá para deixar também o cliente ser pego de surpresa, né? Recebi uma sentença ou recebi um mandado de prisão já para cumprimento de pena definitiva, assim, meu advogado nem tinha comentado nada, nem estava esperando, então O advogado já fugiu. Você tem que preparar também. Você faz tribunal do júri, assim? Também não tá no dia a dia? Então, já trabalhei na fase anterior, né, do júri, na fase de pronúncia, mas vamos dizer assim, na parte já, né, no tribunal, no plenário, eu nunca fiz. Legal. Até porque, até para essa minha história, eu fiz esse início, toda essa parte de tráfico, estupro, crimes horrendos, mas todo o meu foco de estudo foi no direito penal econômico e direito penal empresarial, né? Foi as especializações que eu fiz e tudo mais. Eu até queria chegar nesse ponto agora, que é bem bacana, assim, tá? Porque essa parte do iniciante ali, você deu um contexto super bacana. Agora, dentro do penal empresarial, como é que se divide, né? Do ponto de vista de negócio mesmo. Eu vi até algumas coisas, por exemplo, que você tem no teu Instagram, que depois você vai contar. Você fala sobre crimes virtuais, que seria, acho que, uma divisão, né? Depois você tem crimes contra o sistema financeiro, que a gente brincou aqui nos bastidores, crimes ambientais. Conta um pouquinho de como esse mercado está dividido dentro do penal empresarial. O direito penal empresarial, no modo geral, assim, ou direito penal econômico, como o pessoal chama, ele é muito abrangente, né? Então, Guilherme, você acabou de comentar, tem a parte do direito ambiental, por exemplo. O direito ambiental ele pode ser dividido em duas etapas. Ele vai ter o direito ambiental administrativo, com aquelas multas, né, e tudo mais do próprio órgão público. E, eventualmente, aquilo pode se tornar uma ação penal. Então, você tem que ter pelo menos uma base para entender. Você tem que entender pelo menos minimamente o direito ambiental. Mesma coisa, por exemplo, crimes tributários. Você tem que ter uma base boa de tributário. Não precisa ser um crânio, né, em direito tributário, saber todas as questões, todos os impostos, como é que funciona. Mas, assim, você tem que ter pelo menos uma boa base também para você poder defender um crime tributário, porque muitas das defesas elas podem se comunicar. Você pode achar nulidade, por exemplo, no auto, né, de infração, pode achar questões até propriamente de direito tributário puro, que tenha já uma compensação ou coisa do gênero que possa ser aproveitado para ação penal. Então, a grande questão é que o direito penal econômico ele é muito abrangente. Então, podemos pegar crime político, mexe com corrupção. A corrupção também não é uma questão só vinculada a político, né? E sim a qualquer
funcionário público ou coisa do gênero. Então, como é que eu posso lhe dizer? Do ponto de vista mercadológico, assim, pensando no advogado que está ouvindo, que ele é um advogado, está querendo ir para a área penal, né? O normal é você ter uma especialização em alguma das áreas, por exemplo. É muito mais simples, principalmente para quem está iniciando. Então, se especializa, por exemplo, na parte de direito penal ou tributário, que seja. Por quê? Com isso, você vai girando, você, claro, vai estudando também o restante do direito penal e econômico, vai tendo uma base empresarial, administração, uma base até de economia, mas você vai trabalhando muito com isso porque nas próprias conversas com eventuais clientes vão surgindo negócios e indagações sobre outros pontos. Então, numa questão mercadológica, para a empresa, no modo geral, a gente trabalha com duas frentes principais hoje, né? Uma como um preventivo, né? O compliance aí está muito em voga, e um direito penal preventivo, mostrando os riscos, né, da empresa, os riscos dos atos As tomados. empresas já vêm valor, já pagam por isso? Já vem valor por isso, já tem essa ideia do que é melhor prevenir do que remediar. Cara, eu fiquei imaginando uma situação aqui, me corrija se eu estiver errado, mas eu fiquei imaginando, quando você fala, por exemplo, ambiental, eu falo tributário, a gente pensa, eu sempre fico pensando como negócio, um exemplo, né? No tributário eu vi um caso, uma vez de uma distribuidora, não vou citar o nome aqui, mas era uma grande distribuidora em São Paulo de bebidas, na época eu atuava com isso, e que os caras tinham uma dívida, né, com o fisco grande, era uma dívida relativamente grande. E esse cara foi preso na época. E assim, foi um choque. Então o que eu fiquei pensando aqui? Eu falei, cara, às vezes o empresário que está com aquela dívida, ele acha que por ser uma dívida, pura e simplesmente, que aquilo não se tornou ainda um crime, que ele não vai ser enquadrado. E a hora que o cara entende que aquilo ali que está acontecendo na empresa dele, aí entra meio consultivo, compliance. Cara, você pode ser preso. Não sei se você sabe, mas você pode ser preso. Então eu fiquei lembrando disso porque momento que a dívida vira crime, assim? Você tem uma certa apropriação, por exemplo, do imposto, vira um crime, né? E a grande questão principal... Mas ainda dá cadeia isso, assim, desse jeito ou não? Olha, Porque isso vem. Em tese não daria só pelo crime tributário, porque ele tem uma pena, assim, considerada um pouco mais baixa, né? Então, dependendo do valor, a necessidade... ela não chega a mudar pela questão do valor, mas o que acontece? Às vezes tem algumas outras atitudes que vêm sendo tomadas pelo empresário, algumas outras questões que podem ter... Não é só aquilo, né? Que podem gerar mas daí fez uma invasão de divisas, fez umas paradas. Não, isso. Então, esses problemas que podem depois chegar nesse ponto. E, principalmente, acho que, como empresa, né, o empresário tem que ter esse cuidado com o nome da empresa, né? Porque isso traz danos aí para ele no mercado terrível, né? No ambiental é mais comum a gente ver grandes situações, grandes causas, né? Em que os donos da empresa são punidos. São punidos e as multas são muito altas, né? A grande questão o ambiental é mais forte do que o tributário nas penas? Na verdade, é um pouco, dependendo do crime ambiental, sim. Você pegar casos como o Brumadinho, os caras estão presos ainda? Eu acredito que já saíram já. Mas ficaram uns 3 aninhos ali, né? Ficaram um tempo, né? Ficaram um tempo de preventivo. Da empresa? Eu acho que foi alguns Cara, engenheiros. Muda cara, né, velho? O cara nem espera aquilo do dia pra noite, o negócio... Muda. E a questão desses crimes, assim, que mexe com a empresa, e tem uma discussão muito grande, a gente trabalha muito, é a questão até de como responsabilizar cada um. Porque é muito difícil. Essas empresas muito grandes, com vários departamentos, é muito difícil uma tomada de decisão ser tomada apenas por um, porque aquilo vem uma cadeia de tomada de decisões que algumas no meio podem estar equivocadas, podem estar erradas, só que no final, né, dessa linha, desse telefone, o último vai lá e acaba endossando e acaba... Eu fico imaginando o cara que estava na reunião e falou assim, não, tem que reformar Brumadinho sim. Daí o coletivo falou, não, vai deixar como tá. E daí o cara foi preso. Mas eu fui contra a parada, eu tentei salvar o negócio. O presidente ali que canetou, né? É um cara que... Ele era contra, mas ele estava presidindo a parada. Agora, se você gostou desse corte, tenho certeza que você vai gostar do episódio completo. Então, eu já vou deixar o link para você aqui assistir na íntegra essa entrevista que nós fizemos com o advogado, que está repleto de bons insights. E, obviamente, esse é aquele momento que eu te peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário, a sua dúvida, a sua crítica, a sua pergunta, para que a gente possa trazer a resposta, obviamente, sempre que nós tivermos os convidados aqui que possam responder aquilo que você tem de dúvida no seu dia a dia. 2 vídeos estão fazendo bastante sucesso por aqui, eu quero te recomendar. O primeiro deles é sobre Growth Marketing Jurídico, que são estratégias pouco conhecidas e que são possíveis você implementar e se diferenciar dos seus concorrentes. E o segundo é Instagram para advogados, afinal, como bombar? Quais são os diferenciais desses advogados que conseguem tantos seguidores? Espero que você goste desses vídeos. Obviamente, depois compartilhe o seu insight, a sua ideia, o seu feedback, enfim, os seus comentários com a gente, que a gente tem um maior prazer em saber se isso está fazendo sentido para você. Um abraço e até os próximos vídeos. Valeu!